Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Ana. Eu sou diretora de logística do MAPA e eu vou chamar os representantes dos workshops para falar um pouco do que vocês debateram nessa tarde. Cada representante vai ter 5 minutos e, se quiser, pode colocar algum cartaz ou algum material aqui no cavalete. Então, vamos lá. Primeiro workshop, representantes do Mobilização para o Impacto, Transparência e Acompanhamento de Projetos Políticos. Uhul! Alguém do MAPA vai fazer isso. Se alguém ficar lá atrás. Vai com a mão assim, ó. 4, 3, 2. Sobe. Então, chegou. Não, mas pode deixar aí. Bom, me disseram que eu podia falar as minhas impressões, né? Então, vamos lá. A gente começou com algumas palestras aqui de pessoas que trouxeram projetos que estão acontecendo, um pouco de ativismo, QEDU, Todos pela Educação. E aí, depois a gente fez o debate, né, aqui embaixo, com pessoas com perspectivas muito diferentes do que a gente tinha visto aqui em cima. A galera do movimento de ocupação, de escolas. Estou um pouco nervosa, calma aí, deixa eu respirar. Fazia tempo que eu não falava assim para bastante gente. Sim, então vamos lá. A gente teve aqui uma galera que trouxe uma perspectiva bem diferente. Então, movimento negro, galera de ocupação, diferentes lugares, né, não só aqui de São Paulo. O rapaz da... Gente, sou péssima com nomes. Ele trouxe uma perspectiva de trazer um jornalismo diferente do tradicional também. E aí, no meu grupo, depois a gente separou para fazer, né, o projeto, proposta de projeto do ministro da Educação, e no meu grupo a gente discutiu, poxa, foi tão diferente, né, o que rolou aqui em cima do que rolou aqui embaixo. Assim. Foi uma perspectiva tão diferente, e agora, depois de discutir tudo isso, depois de discutir ativismo, como que eu vou, sei lá, trazer uma proposta do ministro da Educação para resolver o problema, né? Sendo que a gente está aqui justamente falando de baixo para cima, da nossa perspectiva. Então, na nossa discussão, rolou muito como fazer isso, sendo que a gente acredita que é assim, né? Aí a gente começou a discutir mídia, talvez seja uma forma... alternativa e com acesso mais rápido. O que mais que a galera trouxe nos grupos? Aí, enfim, só para resumir, né? Legal. Os grupos fizeram propostas diferentes, mas que se articulavam de uma certa forma. Então, o que rolou em todos os grupos foi a questão da mídia. A mídia foi um negócio que rolou em todos os grupos, porque o Todos pela Educação mostrou muito para a gente como que eles estão articulando isso, trazendo, movimentando, articulando com diferentes grupos da sociedade, trazendo não só quem está envolvido com a educação, mas trazendo, né, outras perspectivas, envolvendo a avó de alguém, a tia, a mãe, a comunidade de uma forma geral. E a gente pegou experiências mais próximas, né? O MAPA mesmo, esses dias, fez uma postagem que se tornou bem polêmica, né? A direita enlouqueceu lá na postagem, né? Deu bem debatendo, né? E a nossa proposta era o quê? Você, como ministro, ia fazer o quê da educação? Primeiramente, eu nem aceitava o convite do ministro para ser ministro da educação do atual governo, né? Isso é... Mas, assim, eu não aceitava. Primeiramente, assim, aí a discussão foi o quê? A gente pensou, assim, fazer um plano de ação para divulgar a base comum curricular na escola. Aí, assim, a ideia foi o quê? Como é que o ministro, na esfera federal, vai criar uma agenda permanente de discussão nos estados? Quem é para pautar a base é os estados, porque não foi discutido com ninguém. Como é que a gente discute uma coisa sem estar participando? Aí tem que ela aqui, ó.
Deixa eu ver. Calma, calma. Na primeira palestra, Sila. Aprofundar a discussão. Como é que a gente vai aprofundar? Como é que a gente vai aprofundar a discussão numa coisa se a gente não conhece? A gente não vai discutir educação como roupa. Que a gente chega na loja, que vê uma divulgação na televisão, chega lá e vai comprar aquela roupa. Educação é para se discutir na base. Então a discussão foi essa, no meio de comunicação, e a discussão é os estados, que é para criar agenda permanente de divulgação do plano. Ministro nenhum é para criação, não. O ministro vai mandar uma carta convocando os estados se organizar para fazer a discussão do plano nacional. Não é o ministro que vai pautar como é que a escola dela vai discutir, não. Porque cada escola, a realidade é totalmente diferente daquela outra. A escola dela é isso, a escola dela é outra. Então, cada escola tem que pensar a sua forma de discussão com a sua realidade local. É isso. Acabou o seu tempo. Tá, fala rápido. Aqui. Não gosto de microfone. A proposta vai acontecer, ela é o que a gente tem que seguir, e aí a gente vai ter o direito de, então, dentro de cada escola, fazer o seu próprio projeto político-pedagógico, né, que é o que a Cleusa trouxe lá no início, né, aquelas esferas que vão se abrindo. Então, a gente tem o que vem de cima, o que vem de baixo, e a gente vai articular. Então, isso é o que está sendo imposto aqui, é a nossa lei, a gente vai ter que viver, mas aí cada um tem o direito de dentro da sua comunidade. Mas aí o mais importante que a gente discutiu, que eu acho que eu não posso sair sem falar, que é como que a gente vai mobilizar a sociedade. Então, a gente pensou mídia, e na brincadeira da mídia, a gente chegou a falar, vamos fazer uma novela, então. Né, vamos colocar na novela, vamos colocar para que a gente possa articular e trazer, aproximar essas outras esferas da comunidade. Nessa brincadeira, a gente chegou na ideia de fazer o Dia Nacional de Movimento pela Educação, o Dia da Voz, como que foi o nome que a gente... Voz da Educação, no sentido de, como se fosse um feriado, mas a gente não pode chamar de feriado, porque o feriado é o dia que a gente não faz nada, né? Então, seria um dia de movimentação, aproximar, projeto de lei, para que esse dia exista anualmente, o dia em que todo mundo para com seus direitos de trabalhistas normais, você não vai ao seu trabalho, mas você vai na sua escola, na comunidade, discutir o que vai rolar de baixo para cima também, não só de cima para baixo. Então, a proposta é apresentar profundamente, mas envolver profundamente também. O ministro faz uma convocatória, como ele faz qualquer conferência de educação, o ministro manda para a base estadual. Né? Quem discute é a base local, gente, não é o ministro, não. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal do workshop de mobilização. Os próximos líderes que eu chamo são os do workshop de estrutura escolar. Como é a escola que queremos? Se apresentem antes de falar. E a Mariana, que está limpando, está contando o tempo de vocês. Tá? Vamos botar o cartão. Pronto. Vai lá. 5 minutos. Boa noite, gente. Meu nome é Sara, eu sou do Acre. E a gente acabou de ter um workshop maravilhoso sobre a escola que queremos. E eu queria saber de vocês, como é que é a escola ideal? Como é que é a escola que vocês querem? Quando me fizeram essa pergunta, eu realmente não sabia dizer o que eu queria, qual era a escola ideal para mim. E o nosso grupo chegou nessa conclusão que, muitas vezes, na nossa comunidade, por não ter tido um acesso a uma educação de qualidade, não sabe qual é a educação de referência, mas ela sabe qual é a escola que ela não quer. E foi isso que a gente trouxe, a escola que a gente quer e a escola que a gente não quer. Então, a primeira coisa, boa noite. Meu nome é Júlio, eu sou de Sergipe. O que a gente encontrou em comum, que seria essencial para essa nova escola, essa escola que a gente quer, é uma pesquisa com a comunidade. A gente primeiro precisa entender as necessidades da localidade, do município, e ver o que os estudantes, o que a comunidade, o que os professores pensam. Então, a gente planeja fazer uma pesquisa e levantar dados sobre essas necessidades para a gente ter certezas, ter diretrizes. E, então, a gente leva para o legislativo, a gente aprova tudo e, então, a gente já parte para a questão da implementação.
a gente vai debater com a comunidade e, assim que a gente tiver as certezas, a gente começa a implementar, através da ressignificação do espaço escolar, para essa nova dinâmica, essa dinâmica que envolve muito mais cooperação, muito mais protagonismo do estudante, e também capacitar os professores, ensinar, informar os professores sobre as novas diretrizes, sobre o que a gente espera que os nossos alunos aprendam, o que a gente espera que o ambiente escolar seja, e o que a gente quer desenvolver nas mentes dos nossos estudantes. Então, a gente fazendo isso, a gente cria o protagonismo do estudante, criando, por exemplo, ligas estudantis, grupos de livro, grupos de estudo, e também fazendo os professores ficarem por dentro da nova base. Mas para que esse debate? Sabe, se você parar para pensar, para quem é feita a escola é feita para o professor, é para o diretor, não é para o aluno. Então, esse debate, essa comunidade educacional precisa ser uma ligação entre as famílias, o aluno, a gestão e os professores, é indispensável. E a partir desse debate, dessas pesquisas, das estatísticas levantadas em uma comunidade, porque a gente sabe que o Brasil é plural, a gente não pode fazer um plano pautado numa região, a gente pode estabelecer metas de acordo com cada região. E uma das metas que eu acho importantíssima, muito importante, é a inserção da abordagem socioemocional nos conteúdos curriculares. Qual é a função da escola, se não formar um indivíduo completo, um indivíduo que não só tem o pensamento racional, o pensamento cartesiano, mas ele tem as emoções, a sociologia em sua volta. Então, é necessário que haja essa abordagem. E isso vai se dar a partir do momento que a gente ter a formação do professor, com base na teoria das múltiplas inteligências. Outra sugestão que a gente colocou foi a construção de novos métodos avaliativos. Será que aquela prova passiva é suficiente para avaliar o conteúdo do aluno, o conteúdo que o aluno aprendeu? Ela avalia o aluno fazedor de prova ou o aluno que tem uma família, um aluno que tem um passado, um trabalho? Então, é fulcral que seja inserido uma avaliação socioemocional que incentive o aluno a ser um indivíduo completo, não só com conhecimento, mas com sabedoria, para lidar com a comunidade, com os conhecimentos gerais. E aí a gente colocou esses outros post-its em branco, porque a gente acredita que essa construção de uma gestão educacional ela é dada de acordo com a comunidade e de acordo com as necessidades dela. Então, a partir daí, a gente poderia implantar outras medidas, como o incentivo à pesquisa científica, acredito que é muito importante, a construção de mais estruturas nas escolas, como laboratórios, quadras de esportes, todos incentivando o desenvolvimento pleno do aluno. E, a partir disso, é super importante o desenvolvimento e a reconstrução do PPP, que é o regimento que liga a escola, que rege a escola. Mas, atualmente, isso tem se tornado um documento de gaveta. Você já teve contato com esse PPP da sua escola? Então, a gente acredita que, inserindo essa abordagem, a gente pode tornar o PPP um documento útil, um documento acessível, talvez numa linguagem até mais acessível aos alunos. E claro, também, muito importante que a gente colocou, é que, depois de desenvolver tudo, a gente precisa deixar esse legado. A cada 4 anos, a Secretaria de Educação não pode reformular todo um projeto ignorando os avanços já tidos. Então, é importante que seja transmitido esse legado de uma educação democrática, participativa e para todos. É isso. Obrigada, pessoal do workshop de estrutura escolar. Agora eu convido os líderes do workshop Saco Vazio e Não Para em Pé, Merenda, Desigualdade e a Saúde dos nossos alunos. Aqui, ó. É só apertar aqui. 5 minutos. Se apresentem antes de falar. E a Mari, que está ali em pé, está contando o tempo de vocês. A Mari ali, ó. Tá bom? Tá ótimo. Se apresenta, se apresenta. Pode começar. Você começa aqui. A gente pode pegar 2 microfones? Obrigada. Pode apresentar primeiro.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e eu sou de Rondônia. Eu sou a Thaís, eu sou do interior de São Paulo, Ibiúna. Eu sou o Alan, aqui da capital. Então, pessoal, nesse workshop que a gente começou tendo um brainstorming. Vamos tentar primeiro entender que problema a gente está enfrentando, que problema nutricional essas crianças têm. E, diante disso, a gente conseguiu isolar 4 problemas principais, que são, primeiro, a criança não sabe de onde aquele alimento que ele está comendo está vindo. O que vem na merenda, aquele tomate, aquela carne, aquele arroz, eles não sabem qual é a procedência disso. Segundo, a criança não tem muita capacidade de diferenciar se um alimento é bom ou é ruim para ele. Se uma criança normalmente vai escolher entre uma maçã e um bolinho Ana Maria, geralmente ela vai atrás do bolinho Ana Maria. Terceiro, a grande influência midiática de tentar provar que alimentos mais refinados, com mais gordura, com mais açúcar e com mais aditivos são melhores. E quarto, a ausência dos pais nesse sentido. Porque muitas vezes as crianças vão para a escola e lá tem o melhor dos mundos, tem a melhor comida, mas quando ela volta para casa, ela não tem tudo isso. Nós recebemos uma demanda da seguinte forma: se você fosse secretário de educação do seu município, o que você faria para que a sua escola tivesse uma alimentação nutritiva? E o que a gente pensou? O que adianta o estudante ter uma alimentação nutritiva dentro da escola e quando ele sai da escola, ele não tem mais essa consciência do que é ou não nutritivo? Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava criar essa política dentro da escola que transcendesse os espaços, transcendesse as paredes da escola para fora. Então, tem que empoderar esse estudante para que ele saiba da alimentação saudável fora, para que ele aplique isso fora de lá. E o que a gente criou? A gente criou um projeto de várias frentes que se chama Mão no Prato. Nós pegamos um espaço amostral de uma cidade de médio porte, onde as atividades que a gente desenvolveria nesse projeto, como secretário de educação, seria plantio de mudas para fazer horta orgânica, oficinas culinárias, que estariam inclusas no PPB da escola, feiras gastronômicas e sustentáveis, uma vez por ano, para apresentar nessas feiras o que as escolas municipais desenvolveram durante esse ano, e a capacitação dos professores, com foco na intertextualidade. Então, vai desenvolver o plantio de mudas para fazer horta orgânica? Então, o professor de biologia pode desenvolver uma atividade lá na horta orgânica. O professor de física pode desenvolver uma atividade. O de matemática pode calcular como é que vai se proceder esse plantio dessa horta. E as feiras gastronômicas justamente para incentivar o aluno, esse protagonismo. Olha o que eu estou fazendo na minha escola, olha que bacana. Eu vim mostrar para vocês o que a gente desenvolveu durante o ano. E essas oficinas de horta, a intenção é integrar também a comunidade. Então, as hortas, elas seriam por processos de trabalho voluntário. Porque a gente quer trazer o pai para a escola, a gente quer trazer a mãe para a escola, a gente quer trazer a comunidade para a escola. Porque uma escola que não dialoga com a comunidade não é uma escola que enxerga os problemas de verdade. Então, você está ali conectado com a comunidade, conectado com a natureza, porque eles vão aprender o manuseio, e depois vão para a cozinha para fazer como é que isso vai funcionar. E aí, com certeza, a horta ela não vai suprir a demanda da escola. E de onde é que vem esses alimentos? Tem uma lei que fomenta a agricultura familiar. E aí, de repente, eles plantaram tomate, couve e vão fazer um prato que também inclui batata. E aí, de onde é que veio essa batata? Veio de um agricultor familiar da região. E ele está ciente de onde é que veio aquilo. Veio da sua cidade, veio do seu contexto, de compreender que aquilo faz parte dele. Então, com o nosso projeto, a gente quer empoderar o estudante, integrar a comunidade e desenvolver essa consciência da alimentação saudável e da importância da alimentação fora de lá. Porque a alimentação também é um ato político. O que você bota no seu prato tem todo um trajeto para aquilo. Então, se você come o produto do agricultor familiar, você está incentivando uma família a produzir, você está desenvolvendo a agricultura familiar. O alimento que você consome está englobado numa rede imensa de... Se você escolhe o produto da agricultura familiar, escolhe o produto orgânico e não escolhe da indústria alimentícia, você está fazendo um ato revolucionário. E é mostrar para essas crianças, mostrar para os jovens a importância da alimentação saudável e a importância da integração com a comunidade e trazer realmente esse protagonismo para ele dentro das feiras.
E com esse case, nós queremos criar uma política pública efetiva. Aí por conta disso, entre os convidados lá do nosso workshop, a gente teve a Erika Fischer, que foi responsável no período da última gestão aqui na cidade de São Paulo, pelo processo de alimentação escolar nas escolas do município. E aí a gente chegou à conclusão de que não adianta nada a gente criar esse processo, criar uma nova diretriz para a alimentação escolar, se a cada troca de gestão, a cada novo secretário de educação, isso cair por terra. Então a gente teve a ideia de que isso crie-se aí uma série de audiências públicas, grupos de trabalho, para que a gente possa fazer com que essas novas diretrizes na produção da alimentação escolar se torne uma lei municipal, para que a cada troca de gestão a gente não tenha mudança nisso. Então, por fim, eu queria agradecer a todo mundo que estava no workshop, porque esse projeto não foi construído em conjunto, cada um de nós é representante de um dos grupos que se formaram, então é muito interessante, é muito incrível estar reunido com gente tão sensacional, e tantas ideias formaram uma ideia assim em 1 hora. Imagino que a gente pode fazer em um dia, em 2 dias, em 1 ano, a longo prazo. Então, é incrível que em pouco tempo saiu uma ideia assim. Então, eu acho que essa conferência mostrou que existe esperança, que a gente pode muito transformar, pode demais impactar a vida das pessoas. E isso é só uma prova. A gente fez rápido e é um projeto que a gente ficou contente depois que terminou. Então, existe esperança, a educação é o caminho, é isso. Obrigada, gente. Obrigada ao pessoal do workshop de merenda. Agora eu convido os líderes do workshop A Escola da Periferia, como democratizar os avanços na educação brasileira. Se apresentem antes de vocês falarem. Boa noite, meu nome é Mabia, sou do Rio. Então, falamos sobre as escolas da periferia. E, para começar falando de um assunto tão delicado, queria dizer, né, que a maioria da população brasileira é negra e grande parte dessa população está nas favelas, na periferia. Além dessas pessoas negras, também existem pessoas com condições de vida precárias, sabe? E muitas vezes sem nenhum tipo de acesso à informação. E a gente está discutindo isso aqui, já chega a ser uma resistência. Só não é uma resistência porque as pessoas que estão na favela não estão aqui debatendo com a gente. Mas, se tudo der certo, a gente vai alcançar isso, né? E, assim, para começar, a gente falou sobre... os temas foram bastante parecidos, falamos sobre 4 temas, mas, assim, sabemos que a gente tem um presidente que não representa essa parte da população. Então, a gente pensou em quê? Uma escola democrática. Porque existem soluções, existe um planejamento, mas cadê eles botando em prática, sabe? Não existe isso, existe o documento, existe lá, está bonitinho no papel, mas na hora de chegar e agir, para obter resultado e objetivo, isso não acontece. Então, pensamos em o quê? Acompanhamento psicológico, né? O mapeamento do lugar. Também pensamos na educação sexual dentro da escola, porque isso também é um motivo de evasão das alunas, né, que engravidam cedo. Então, elas precisam ter um acesso a maior informação sobre isso. Os pais, uma conscientização, bastante projeto pedagógico também, sabe? Porque é um assunto muito delicado para a gente tratar de uma forma superficial. A gente tem que pegar desde a raiz do problema. Ele vai complementar minha fala agora. Boa noite, meu nome é João, sou de São Paulo. Complementando a fala da Mabielu, entre os diversos temas que a gente
discutiu, foi muito produtivo. Esse desenvolvimento, a gente queria chegar como ter um crescimento orgânico da escola como instituição, mas como ela se desenvolver de uma forma que o Estado se faz presente, porque hoje a atitude do Estado ainda é muito vulnerável e constantemente as escolas da periferia são as que mais sofrem com o descaso do Estado. Então, quando a gente começou a debater, o principal foco era ter um mapeamento e chegar onde ver os potenciais de cada escola. Uma vez que as escolas se encontram em áreas periféricas, elas fazem com que elas tenham muitos projetos que são muito bons, mas também apresentem muitas variáveis que fazem com que o projeto não ocorra com total desenvolvimento. No entanto, havendo uma rede de planos que conectasse outras escolas periféricas e centrais, fariam com que essas escolas tivessem um maior desenvolvimento e uma conexão entre as outras escolas, fazendo com que os projetos em si tivessem uma margem para ter uma margem de sucesso maior. O que acontece? Elas teriam contato e iriam desenvolver esses projetos não só na esfera de outras escolas, mas também entre outros agentes, sendo a Secretaria Pública de Educação, Secretaria de Segurança, e também um grande problema nas áreas periféricas, como dita pela Mami, é o problema da gravidez na adolescência. Como seria realizado esse processo? Não só as mulheres, meninas periféricas que ficariam grávidas, receberiam um apoio, mas também seria montado um equipamento entre escolas para fazer com que tivesse um acompanhamento elas. Seriam o quê? Entre Secretaria de Segurança Pública, porque muitas vezes essas mulheres têm violências, são mulheres que se encontram em casos de vulnerabilidade social, familiar. Então, seria uma melhoria das estruturas que já existem atualmente, buscando fortalecer e tentar tirar do papel projetos que até então não são usados pela ineficácia do Estado atualmente. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Agora eu chamo os líderes do workshop E o Nosso Dinheiro? Corrupção e ineficiência nos gastos públicos em educação. A gente só tem espaço para bandeira outra. Tá? É a outra da frente. Oi, galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus. E a gente discutiu o quê? A gente discutiu corrupção e ineficiência em educação. Eu vou fazer um raciocínio para vocês, que primeiro eu vou problematizar a situação que a gente tem, então eu vou trazer um pouco do que a gente discutiu dentro do workshop. Segundo, eu vou mostrar a estrutura que a gente vai usar para mudar isso. E o terceiro, a gente vai defender e vai mostrar como que a gente consegue fiscalizar e transformar isso em uma coisa efetiva e capaz de gerir, de trazer uma transformação na educação, que é o que a gente tem como objetivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que existe ineficiência e corrupção em educação? A corrupção é uma estrutura que existe no nosso governo e tem várias causas. Uma das causas dela é o fato de que o dinheiro em educação, muitas vezes, ele é mal gerido. Tudo bem? E existe uma ineficiência, que é a ineficiência desse gestor, que quando chega para fazer a organização desse dinheiro, para fazer a aplicação, para conseguir organizar onde ele vai ser investido, não consegue fazer. Tudo bem? E uma das discussões que a gente trouxe dentro do workshop foi a partir de um secretário de Educação de São Paulo. Ele mostrou para a gente que, muitas vezes, a má gestão era pior que a própria corrupção dentro da educação. Por quê? Porque o mau investimento dentro do dinheiro que a gente tem pode fazer com que os efeitos daquele pouco dinheiro que não foi desviado pela corrupção ainda cause efeitos que não sejam tão positivos.
Tudo bem? Então, a gente vai defender aqui que a má gestão é pior, inclusive, que a corrupção em algumas vezes. Um fator interessante de ser analisado é que muitos dos países que apresentam altos índices de corrupção apresentam péssimos níveis de educação, que é uma perfeita demonstração de como essa corrupção afeta na educação. Tudo bem? Qual a nossa proposta? O que a gente vem para tentar mudar? A gente vai trazer os 2 conselhos. Existem no Brasil hoje 2 conselhos responsáveis por fazer essa auditoria, por fazer essa fiscalização, por trabalhar a questão da educação na questão municipal, que é o quê? O Conselho Municipal e o Conselho Escolar. O Conselho Municipal ele é formado por sociedade civil, mas os membros da secretaria, psicólogos ou pessoas que trabalham na Secretaria de Educação. Além disso, existe o Conselho Escolar, e ele é composto por quem? Pais, professores e alunos. Então, a gente vai trabalhar em 2 vertentes, tudo bem? O primeiro conselho é o Conselho Municipal. E o que ele vai ter como objetivo? A formação desse gestor tem que ser uma formação sólida. Para essa formação ser uma formação sólida, ela tem que ser uma formação contínua, certo? Para ser uma formação contínua, a gente tem um programa, que é o Programa de Formação Continuada, tudo bem? Então, a gente vai garantir que esse gestor ao chegar lá, ele tenha conhecimento do que ele está fazendo, porque ele teve uma formação para chegar nisso, tudo bem? Além disso, a gente vai ter o Conselho Escolar, que ele vai trabalhar o quê? Uma metodologia, que é uma metodologia para avaliar se o trabalho desse gestor dentro da escola está sendo efetivo ou não está sendo efetivo, tudo bem? Então, o Conselho Municipal faz a formação dos gestores e o escolar faz a fiscalização. Como a gente vai fazer essa análise de fiscalização? A gente tentou trazer um índice que não sofresse viés ou não sofresse interferência de outros tipos de problemas dentro da educação. Então, o que a gente trouxe foi a evasão escolar. Porque a evasão escolar depende da pessoa que está indo para a escola, não está se identificando com aquilo, não está se sentindo pertencente e está saindo da escola. Então, um dos índices que a gente vai utilizar para avaliar se o gestor está trabalhando bem é a evasão escolar. Além disso, a gente vai avaliar por meio de provas. Não provas que a gente vai criar, mas as provas que já existem, que são maneiras eficientes para isso. E, em relação a isso, como a gente vai garantir um benefício, como a gente vai garantir um estímulo para a pessoa defender e para querer fazer isso dentro da escola? A gente trouxe uma estrutura que é de remuneração variável. Dentro das escolas, a gente tem um salário base, que são para cada profissional. E depois existe uma verba da secretaria que ela é designada para fazer bonificação, certo? E essa bonificação dependeria da análise do conselho escolar. Então, seria pai, aluno e professor dizendo, considero que o trabalho dessa pessoa foi eficiente e que ela merece, por isso, receber mais. Tudo bem? É o contato direto garantindo uma eficiência na educação. Obrigado. Muito obrigada. Agora eu convido o pessoal do workshop de diversidade nas escolas. Como garanti-la e respeitá-la. Tá solto aqui, vocês botam e fecham. Pode abrir mais, gente. Foi? Ah, calma. Abre. Isso, agora fecha. Tá, olha aqui. Para falar. Se apresentem, isso. Se apresentem antes de falar. E a Mari, agora ela está de costas, mas essa aqui. Mari, olha para cá. Tudo bem, Mari? Ela tá marcar o tempo. Tá bom? Tá. Oi, gente, boa noite. O nosso time, ele discutiu diversidade, e embora seja um tema super fascinante, é muito difícil. A gente teve a contribuição de uma mesa super diversa, de pessoas que estão trabalhando a partir de várias experiências diferentes a questão da diversidade, mas quando a gente quer pensar políticas públicas federais que podem ser implementadas, a gente encontra vários desafios. Porque a gente precisa, a partir de várias experiências singulares, pensar como é que a gente pode desenvolver soluções
que tenham um impacto muito positivo, né, que seja sistêmico e que crie um ambiente verdadeiramente inclusivo. Então, com base nisso, a discussão do grupo foi mais ou menos delinear quais seriam as áreas temáticas que permeiam a questão da diversidade, e a partir disso a gente criou soluções que vão impactar essas áreas que a gente considerou importantes. Boa noite, meu nome é Alina. Daí o nosso case foi que conteúdo a gente considera importante para ter na BNCC. Aí, com isso, a gente percebeu que era muito importante ter projetos que levassem em consideração a história. Então, por exemplo, ter a lei de incluir assuntos sobre a cultura indígena, a cultura africana, e daí também de levar em consideração que outros grupos já disseram do contexto histórico, quer dizer, do local onde a escola está. Então, a gente considerar também as peculiaridades de cada região do nosso país. E daí, com isso... E, a partir disso, a gente conseguiria criar projetos de resgate da história local e pessoal, onde os alunos produziriam projetos e, a partir disso, eles apresentariam em conferências regionais, nacionais, tratando de várias intersecções diferentes. Uma outra ideia seria a implementação de um programa de educação sexual e de gênero, e aqui a gente está falando de sexualidade, de identidade de gênero, de desigualdade de gênero, de relacionamento abusivo, e a gente trataria isso com as crianças a partir desse programa, né, que, conforme o grupo pensou, seria algo implementado de forma digital, porque a gente acha que o conteúdo pode ser disponibilizado online para os alunos e a gente não precisa de muitos recursos para poder criar material didático e tal. E por fim, assim, o que a gente pensou, né, das várias dificuldades que a gente percebeu é que o time tem vários educadores que ainda estão em formação, né, e educadores que estão pensando como é que eu lido com a diversidade que eu desconheço, uma experiência que não é minha, não é o meu local de fala, ou um conhecimento que eu não tenho. E a gente pensou na criação de um ambiente virtual de troca de experiência entre educadores, né? Seria meio que um Facebook dos educadores. Porque quando a gente pensa em políticas públicas de Estado, a gente quer que seja algo feito de baixo para cima, e a gente acha que criando um ambiente virtual, a gente cria o espaço propício para que educadores do país inteiro consigam colaborar e compartilhar suas experiências, né? E assim aprender junto, melhorar junto e transformar a educação num espaço mais inclusivo para todo mundo. Aí, só para completar, a gente também considerou que a implementação da diversidade também deveria começar desde as creches. Então, a gente ter alunos desde o início do conhecimento escolar até onde fosse possível, e considerando também todas as peculiaridades do nosso país. Então, a gente tivesse eventos nacionais e regionais que mostrassem a diversidade cultural e a diversidade de gênero e todas as diversidades que existem aqui. Obrigado. Obrigada, gente. E agora eu chamo o pessoal do último workshop. Os líderes do workshop de implementação. Como tirar projetos e programas do papel. Vamos lá, meninas. Não, aqui assim. Por baixo. Vai botando o que der. Segura. Bota aí uma coisa embaixo. E agora segura. Eu não sei como colocar. Tá, vamos lá. Probleminhas técnicos, pessoal, peraí. Vocês têm 5 minutos no total. Se apresentam antes de falar. Acho que vai ficar. Vou tentar organizar. E a Mariane, que está ali, está marcando o tempo de vocês. Olha para ver quem é ela, que ela está achando. Oi! Seja prolífica. Boa noite, pessoal.
Meu nome é Ana, eu sou do ensino médio, daqui de São Paulo, eu tenho 17 anos, e essa é a Angelita, ela é professora. E o nosso era o de implementar ideias, e o nosso plano de ação era o plano de ação para poder implementar a BNCC nas escolas. Então, nós pensamos o seguinte: primeiramente, para que nós pudéssemos implementar a BNCC, nós teríamos que implementar a BNCC na licenciatura, na formação continuada dos professores, ou seja, capacitar os professores que estão em formação nas suas licenciaturas e adaptar os professores que já estão em exercício através de cursos. Isso aconteceria de imediato a longo prazo, ou seja, isso seria sempre uma renovação constante. Aqui nós colocamos do micro para o macro, porque nós queríamos que a BNCC fosse implementada através de instâncias, do federal para o estadual, para o municipal, para as escolas. E de baixo para cima também, das escolas, para os municípios, para o Estado e para o governo, enfim, para que houvesse sempre essa relação entre o menor para o maior e o maior para o menor. Porque nós percebemos na nossa educação, nos âmbitos gerais, que há um distanciamento entre os políticos, entre os secretários, entre a gestão política da educação e os próprios educadores. E isso é importante que seja aproximado através também da BNCC. Aqui nós vemos também a estrutura, que será de imediato até 5 anos, ou seja, a BNCC, para ela ser implementada, ela vai ter que começar de imediato, no caso, no ano que vem, e ter um período de 5 anos para que isso aconteça. Aqui nós também colocamos a divulgação. A divulgação da BNCC ela é extremamente importante. Ela já acontece aqui nesse micro para o macro, mas também ela vai ter que acontecer em paralelo pelas mídias sociais. Nós temos percebido ultimamente que a internet ela tem sido uma potência no caso de divulgação de ideias. Oi? A internet tem sido uma potência na divulgação de ideias. Então, o governo ele também tem que divulgar através da internet, através da televisão, através de outros tipos de mídia, além de divulgar isso dentro das escolas. E nós temos que também fazer os alunos se sentirem importantes nisso, porque o aluno é a chave desse processo. Eu falo disso porque eu sou aluna de escola pública, e muitas vezes eu não participo disso. Teve a base foi feita, a base foi implementada, e eu não estou participando disso como aluna. E os meus amigos, os meus colegas de classe também não estão, os meus professores também não estão. Então, essa base ela precisa ser mais divulgada, mais ampliada e mais conhecida nas escolas, que é uma coisa que não está acontecendo atualmente, e tem que acontecer pelos próximos anos. Então, isso é extremamente importante. Só para complementar, eu acho bem importante uma coisa que nós não olhamos. Estamos olhando o aluno, mas o professor também vai sofrer, entre aspas, com a BNCC. Então, acho que é bem interessante a gente usar essa distinção entre formação e adequação. Para o professor que já está em sala de aula, falar que ele vai passar por uma formação é como dizer que, olha, você não sabe o que você está fazendo. Então, a adequação essa palavra, ela dá uma continuidade daquele conhecimento que ele já tem, que ele já carrega com ele, que eu acho que é muito mais, até favorecendo o professor. Outra coisa, como checar se eles estão fazendo, se a BNCC realmente está sendo aplicada? Os alunos são avaliados. Por que não avaliar também se a sala está tendo desenvolvimento? Como? Você avalia o professor através da avaliação da própria sala. Se a sala tem um bom desenvolvimento, um bom desempenho, então o programa está sendo cumprido. Não é? Porque você avalia só o aluno na ponta. Para finalizar, foi falado de vários recursos em relação a criar oficinas, pelas atividades que existem, apoio psicológico, psicopedagógico, mas falta o seguinte: como que um jovem de 13 anos vai definir que área ele quer? Eu acho que é muito importante a gente ter acesso ao profissional que está na área para agir como interlocutor. Olha, eu sei, eu estou nessa área, você quer conversar comigo?
que seria hoje o termo que a gente usa como mentor. Então, acho que é importante a gente laçar todas essas linhas e aí a gente teria realmente aplicação. Obrigada. E eu só gostaria de agradecer cada um dos nossos workshops, porque cada ponto desse foi baseado em todos os grupos, então eu gostaria de agradecer cada um que participou do nosso workshop. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram do workshop. Espero que tenha sido uma super experiência para todo mundo. Agora a gente vai ter uma mesa redonda, na verdade, vamos falar mais sobre oratória e argumentação. Como